Amém. Graça e paz a todos. Amém? Podei-vos assentar. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado e hoje estar aqui com vocês, para mim, é um privilégio muito grande. Eu entendo que servimos a um Deus que é um Deus de oportunidades. Inevitavelmente, quando vamos falar a respeito de Deus, nós podemos contar com a sua misericórdia, com a sua longanimidade, com o agir de Deus nos oferecendo sempre uma nova oportunidade de corrigirmos a nossa rota, de reavaliarmos os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, de definirmos para onde desejamos ir. Eu estava aqui ouvindo a palavra anterior à minha, o irmão falando aqui sobre a vitória de Davi, sobre a necessidade de Saul deixar um lugar para que Davi, ou o posicionamento, ou a postura, ou a decisão de Davi assumisse. E tudo isso nos expõe a uma coisa: se eu vou me relacionar com Deus, eu preciso entender que Ele vai me dar oportunidades, que Deus não tem seus privilegiados, que Deus não tem uma panelinha, que Deus não depende de sua família ser uma família estruturada, Deus não depende de seus pais terem planejado você, Deus não depende de uma escola de ponta. O que Deus depende é de uma entrega sem concessão, de uma entrega total. O que Deus depende é que você diga: eu quero, eu vou, e eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Então não depende de governo, não depende de família, não depende nem mesmo da igreja. O que a igreja tem oferecido a oportunidade a todos. Mas eu descobri que a oportunidade é para todos, mas não é para todo mundo. Porque no meio de todos tem gente que não vai assumir uma postura. Então está na hora de você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho para falar algo com vocês, alguns minutinhos. Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou morador de Xerém. Tenho 51 anos de idade, vou fazer 52 agora, o que indica que eu tenho mais passado do que futuro. Certo? Mas eu sou filho de um homem que tinha 35 anos e engravidou uma menina de 14. Há 51 anos atrás. Uma menina que não queria ficar grávida e um homem que não queria engravidá-la. Num relacionamento extraconjugal, foi que aquela garotinha foi se deitar com um homem experiente que já era pai de 2 filhos e ela engravidou, contrariando as expectativas de ambos, tanto dela quanto dele. Mamãe ficou grávida. Foi um susto que eles levaram. Meu pai não queria engravidar minha mãe não queria ficar grávida do meu pai. Isso significa uma coisa: que se mamãe não queria e meu pai também não, é porque eu não fui planejado por eles. Se eles não queriam, por que é que eu nasci? Porque Deus quis, e contrariando as expectativas. Até já me falaram, minha mãe até fica um pouco chateada com isso, ela diz que não é verdade, mas me contaram uma vez que eles pensaram em aborto, em jogar eu fora. Pensa num desperdício, esse mundo sem eu. Mas deixa eu falar uma coisa para você: talvez você não foi um filho planejado, num lar estruturado,
Mas por que você nasceu? Porque Deus planejou, te teceu no ventre da sua mãe. Você não é projeto de homens, você é projeto de Deus. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é: fique livre desses traumas. Ninguém me quer. Por que o outro tem as coisas e eu não tenho? Provavelmente o outro tem, porque quem antecedeu ele trabalhou para conseguir alguma coisa na próxima geração. E quem te antecedeu não fez nada. E o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa para que o seu teto seja o piso da próxima geração. É isso. Então não vem com esse negócio de comiseração. Porque eu morava não muito longe daqui, porque meu pai casou 8 vezes. 8 relacionamentos. Morreu em abril desse ano, com a perspectiva de casar de novo. Mas deixa eu te falar, nesse tempo, obrigado, nesse tempo todo morando aqui, eu morava na beira do rio, minha casa não tinha banheiro, meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Eu não como chuchu, porque eu e o chuchu eram um relacionamento íntimo. O banheiro era embaixo da parreira. Então isso significa que eu adubava, eu vi o chuchu crescer, eu comia, eu adubava. Era quase um ciclo da vida. E aí, eu catava inhame, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma raiz que se come. Todos sabem o que é inhame aqui? A maioria. Se você não sabe, pergunta quem está do lado, que eu também não sou obrigado a explicar tudo. Inhame é uma raiz comestível que você cozinha, é saborosa. E eu ia catar na beira do rio, porque por aqui por trás passa o rio, que passava lá perto da minha casa. E nós cozinhávamos aquele inhame, pastor, numa lata de óleo que nós pegávamos da padaria. E ali nós fazíamos, cozinhávamos, tirava aquela casquinha e comia, maravilhoso. Meu tênis era um quichute, uma calça azul bebê, o que eu tinha, e uma camisa quadriculada. Quando eu usava esse look, que era o único que eu tinha, era quase assim um extraterrestre, um negócio extraordinário. Eu vi os meninos usar Adidas. E eu tinha um sonho de ter um short Adidas, irmão. Uma vez eu fui na feira e vi um vendendo. Baratinho. Comprei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, era Adibas. É que estava virado o D. Eu queria tanto que eu não prestei atenção. Usei 3 vezes sem lavar. Quando lavei, saiu a metade das letras. E pior, as outras não queriam sair. Ainda perdi o short. 17 anos, eu nunca tinha beijado na boca. Feio. Sem perspectiva nenhuma de vida. Doido para beijar, eu beijava espelho. Alguém aqui já beijou espelho para treinar? Levanta a mão, para mim não sofrer sozinho. Glória a Deus. Eu beijava o espelho de olho aberto, para eu saber como é que eu estava sentindo com o meu beijo. Porque as meninas não queriam me namorar. As famílias que conheciam a história de meu pai diziam que eu não tinha onde cair vivo mesmo. Não era morto, não. Doido para beijar. As meninas maneiras na escola. E ninguém dava uma moral pro irmãozinho aqui. Doido para beijar, doido para namorar. E nada. E quando alguém se interessava, a mãe ou o pai cortava. Filho de quem não deve. Isso não tem futuro. Não vai chegar em lugar nenhum. Mas pensa num troço que doía.
Eu ia na casa dos outros chamar alguém para sair comigo, um amigo. A mãe dele dizia: só sai depois que jantar. E para eu jantar, eu que tinha que preparar o meu. Mãe, passa uma camisa. Eu saía sem passar, porque lá em casa não tinha luz. Pensa numa vida difícil. O tempo passou. Um dia, assim, do nada, menino. 1992. Eu recebi uma oportunidade de levar Jesus para a minha vida. Um negócio muito estranho. Hoje eu não quero entrar nesses detalhes, até porque eu já vou mudar aqui para você entender. Mas me fizeram um negócio chamado evangelismo. Que é as pessoas que ficam enchendo a sua paciência. Deixa Jesus mudar a sua vida. Ele é poderoso. Eu falava: poderoso, poderoso. Muda nada. Você sabe que aquele troço foi entrando na minha cabeça. Entrando. E eu comecei a trabalhar a possibilidade de mudar alguma coisa. Entrei numa igreja, levantei a mão e aceitei o Jesus que eu nem sabia quem era. Eu morava com uma menina. Nós não era casado, mas vivia junto. E aí, assim que levantei a mão, o pastor já veio logo me dando uma dura, dizendo que eu tinha que casar. Eu falei: mas eu não sei nem se esse relacionamento vai dar certo. Mas desde já que eu já estava morando com a dona. Cerol fininho. Se entende o que eu falo? Aí o pastor, e eu comecei a falar com ela: tu tá afim de casar comigo? Nós morávamos numa casa tão pequena que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Uma cama tão apertadinha que nós sonhávamos mesmo sonho. Pensa numa vida difícil. Mas Jesus entrou. 1992 eu aceitei Jesus e me casei. E aí o negócio começou a mudar. Porque eu comecei a aproveitar oportunidades que Deus estava me dando. Como você tem a possibilidade de aproveitar o que Deus está fazendo com você hoje aqui. O dia mais importante da sua vida é hoje. O local mais importante é aqui. O momento mais importante é o agora. Sua vida muda hoje, sua vida muda aqui e sua vida muda agora. Só depende de você. Casei. Trabalhava de pedreiro. Depois fui balconista. Depois fui trabalhar numa empresa de mármore e granito. E as coisas foram mudando. Eu fui gerenciando melhor minha vida. Fui selecionando melhor minhas amizades. Fui deixando os conselhos dos ímpios. Não me detendo no caminho dos pecadores. Não me assentando na roda dos escarnecedores. Comecei a ouvir gente que vivia coisas extraordinárias, fantásticas, sensacionais. Comecei a descobrir que um dia Jesus vem andando 3 horas da manhã em cima d'água. Mateus 14, 22. Quando de repente os discípulos veem ele andando em cima d'água, 12 discípulos, alguém grita: fantasma! Foi uma gritaria danada e nem mulher tinha, era só homem. De repente, Pedro olhou e falou: aí, Jesus, é o senhor mesmo? Se é o senhor, manda eu ir aí que eu estou afinzão de andar em cima d'água também. Jesus falou para Pedro: chega aí, Pedro, dá um pulinho aqui, numa resenha, nós dois. Você sabe por que Pedro andou em cima d'água? Porque Jesus gostava mais dele que os demais. Porque Pedro era bem amiguinho de Jesus. Porque Jesus tinha um privilégio por Pedro. Foi? Sim ou não? Por que Pedro andou sobre as águas? Diz assim para mim: porque quis. Pedro andou em cima d'água porque quis.
E os outros discípulos não andaram. Por quê? Que revelação extraordinária. Umas pessoas vivem o sobrenatural por quê? E outras por quê? Sua vida está esperando você fazer o que nunca fez, para te devolver o que nunca te devolveu. Está na hora de você sair dos bastidores, subir no palco e protagonizar com Deus suas próprias histórias. Imagine um congresso desse na igreja dos discípulos. 11 homens dizendo: aí gente, gostaria de contar o testemunho. Claro! Sobe os 11. Qual testemunho? Essa semana nós vimos um homem andando em cima. Mas Pedro poderia levantar no mesmo culto e dizer, só para ficar registrado: esse cara sou eu. A vida está te esperando. Pare de se misturar com quem não deve. Saia para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. E foi para lá que eu fui. Foi para lá que eu fui. Comecei a escutar uns caras que falavam uns troços diferentes. Comecei a ler os negócios diferentes. Quem tu lê? Ah, tu lê a Sandrinha, seu amigo, no WhatsApp. Tu tem que andar com gente que vê o que tu não está vendo. Você lembra quando Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos desse menino, para quê? Para que ele veja o que eu já consigo ver. Tu tem que andar com gente que enxerga coisas que você ainda não enxerga, que vive coisas que você ainda não, mas está a fim de viver. Só anda com cabeça de baga, com Zé Ruela. Minha cabeça começou a mudar. Comecei a estudar, me relacionar melhor. E a vida começou a melhorar. A casa aumentou um pouquinho. Consegui comprar um carrinho. Não, um Voyage que eu comprei de noite, chovendo. Ele estava rachado. Mas eu não vi. Pensa num prejuízo. Satanás purinho. Mentira, nunca dei brecha para o diabo entrar na minha vida. Esse dia eu estava num culto, o microfone deu um problema, o cara falou assim: é o diabo. Eu falei: se veio no culto, foi contigo. Eu não trouxe. Meu convidado ele não é. Está na hora de você assumir suas responsabilidades. Comecei a melhorar. Menino, deixa eu te dar uma notícia. Eu ainda moro em Xerém. Aqui. Os anos passaram. Vai fazer agora 29 anos que eu aceitei Jesus. Pensa só. As mulheres que não queriam que eu namorasse as filhas dela, ainda vivem. O cara que não tinha onde cair, morto, vivo, tropeçado, hoje se tornou uma celebridade no lugar onde mora. Você pode perguntar até aos cachorros. Se conhece o pastor Cláudio Duarte. Hoje ninguém quer saber quem é meu pai, ninguém quer saber minha mãe, ninguém quer saber do meu passado. Porque o meu passado já era, porque o meu presente, o que Jesus fez na minha vida, você não está entendendo. Hoje eu posso passar no meu carrão, na esquina, e vejo aquela dona, que eu queria namorar, mas ficou feia, que foi um livramento, louvado seja o Eterno. Deus é bom, porque pensa numa mulher maneira, é a minha. Estou 29 anos, mas vou te falar, minha esposa é o rio que atravessa o meu deserto. Uma mulher extraordinária, sensacional. Aí eu passo, pastor, naquela esquina, aí vai a dona, a velhinha. Aí paro eu,
abro o vidro do carro e digo para ela assim: a paz do Senhor, querida. Dá uma olhada na loura que está aqui. Minha. Você sabe por que eu posso viver o que eu vivo? Você não precisa de mudar de lugar para mudar a sua história. Você só precisa mudar de postura. Você mora numa comunidade, não precisa sair de lá não. Deus pode te usar para mudar aquela história. Falaram para você que você não tem futuro, que você é um bandido, que você não é homem, que você é mulher, que você não é uma menina correta, você é uma mulher peixe. Eu não sei o que falaram a seu respeito. Eu só sei de uma coisa: vão ter que engolir o que disseram a teu respeito. Vão ver o que Deus vai fazer na sua. Diga assim: na minha vida. Diga assim: minha vida muda hoje. Minha vida muda aqui. E minha vida muda agora. É isso aí. Você está entendendo? Você precisa se posicionar.